Olá, colegas, tudo bem? Mais um dia aqui do curso de formação continuada do advogado. Nós estamos agora na nossa terceira aula e vamos dar continuidade à aula passada, em que a gente falou sobre a abordagem da clientela, daquela clientela que não lhe procura, né? Aquela clientela inicial. Mas a gente sabe que vai existir uma segunda fase aí, que é quando a clientela passar a te procurar. Depois daquele primeiro momento de abordagem que você apresenta a sua capacidade, dá informações à clientela, é natural que ela em algum momento vá procurar em você a solução para algum dos seus problemas. Então, a gente precisa entender esse momento como um momento muito importante em que será celebrado o contrato. Então, saber como se comportar e o que fazer diante do seu cliente no momento do atendimento propriamente dito, a causa da clientela, porque a busca do cliente até esse momento é uma busca ativa, né? É uma busca que você vai atrás da clientela, apresenta uma informação que é relevante para essa clientela e essa clientela depois vai querer uma solução específica para o caso dela. Então, ela precisa ter em você a mesma confiança, a mesma credibilidade que você passou no momento em que você abordou a clientela. Então, é uma forma de abordagem agora diferente, né? É a forma de uma abordagem mais personalizada para as necessidades do cliente. Então, esse momento de personalizar o atendimento é o que a gente vai tratar na aula de hoje como fechar o contrato. A gente vai estabelecer como fechar esse contrato. Não vamos perder cliente, certo? É importante não perder cliente. E não perder cliente significa, sim, você estabelecer uma relação de confiança com essa clientela. Existem 3 fases nesse segundo momento de abordagem da clientela, que é o momento próprio do atendimento personalizado, que é importante a gente conhecer, certo? Essa técnica. Então vamos lá. Primeiro, cliente te procurou. Primeira fase, a abordagem. Como é que você vai se dirigir à clientela? Observe, é uma situação diferente da aula anterior. Na aula anterior você tinha que ir ativamente ao cliente. Nesse momento você está recepcionando o seu cliente, você está recebendo o seu cliente. Isso vale para o atendimento presencial e vale para o atendimento telemático também, né? Por telefone, WhatsApp, tudo isso. Esse momento de abordagem é importante. Então, é um momento em que você está em vantagem. Por que você está em vantagem? Porque de alguma forma você inspirou essa pessoa a lhe procurar. De alguma forma essa pessoa já está propícia a fechar contrato com você. Ela já entende que você é a pessoa que dará a ele a resposta que ele precisa. Então isso é uma vantagem sua. Nesse momento é importante que você faça com que ele se sinta confortável. Por quê? Para quebrar barreiras. Ainda que ele vá lhe procurar e você tenha uma vantagem em relação a isso, ele pode estar ainda com medo, com receio, talvez porque nunca fez um contrato de advogados, talvez porque já tenha experiência com algum advogado que não foi boa anteriormente. Então você precisa quebrar esse gelo. E eu gosto muito, nos meus atendimentos, todos os meus atendimentos, eu recebo na porta, eu aperto a mão. Olha, sei que nesse momento de pandemia é complicado, mas diga para ele, olha, não vou apertar sua mão porque nós estamos num momento de pandemia, mas fique muito à vontade, pode sentar. Ou então, pois não, estou aqui retornando a sua ligação, que você pediu para entrar em contato, o que é que eu posso lhe ajudar? Certo? O momento, a deixa, você tem que dar uma deixa para o cliente poder falar abertamente. E a melhor deixa que você pode dar a ele, como numa peça teatral, é você se colocar à disposição dele e dizer: em que é que eu posso ajudar o senhor? Em que é que eu posso ajudar a senhora? Ele já vai perceber que você está ali não é para competir com ele em matéria de conhecimento e não é também para tentar vender nada para ele. Você não quer vender nada. Você quer apenas ajudá-lo. Então, aproveita esse momento para dizer para ele em que posso lhe ajudar. Né? E aí, durante a fala do seu cliente,
Você tem que prestar bastante atenção. Mostre que você está atento aos detalhes. Mostre interesse pelo que ele está falando. Né? Não sente na cadeira para trás. Né? Tem advogado que senta na cadeira para trás, não sei o que, mexe nas coisas. Não. De preferência, curve-se para frente. Olhe no olho do seu cliente. Mostre que você está com bastante interesse no que ele está falando e que você quer entender os detalhes. Se você não entender alguma coisa, pergunte, peraí, isso aí é assim desse jeito? Então, que legal, faça comentários sobre a vida dele, ou, logicamente, isso realmente reconheço. Comentários pontuais para ele perceber que você está atento às informações que ele está dando, certo? Uma das grandes reclamações das pessoas em geral, nos atendimentos, também com o advogado, é dizer, poxa, ele nem olhou no meu olho, ele nem estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Né? Então, nesse momento, preste atenção no que ele tem para dizer, preste atenção na queixa dele e faça anotações sobre o que ele falar de importante para as causas previdenciárias, para as demandas previdenciárias. Você não precisa se preocupar com anotar tudo, absolutamente tudo, porque você vai ter um momento de revisar isso, certo? Você vai ter um momento que você vai ponto a ponto revisar. Mas faça anotações pontuais e mostre para ele que você está anotando porque é importante. Você diz, opa, isso é importante, vou anotar aqui. Faz uma anotação rápida, breve. Não faça anotação demorada, você pode quebrar o raciocínio dele. Mas diga para ele, opa, sim, balance a cabeça positivamente quando for anotar. Né? Porque ele vai observando que você vai criando gosto pelo que ele está dizendo. E isso daí dá ânimo para ele contar mais detalhes. Okay? Então, esse momento do atendimento, observe isso. Seja bastante atento a tudo que ele fala e faça as anotações breves. Você vai fazer uma anotação maior depois. Joia? Ao final da fala dele, você vai repassar tudo que você anotou. Olha, você me disse isso. E aí, nesse momento, é que você vai anotar com mais detalhe. Você vai anotar as minúcias do caso. Certo? Que vai ser importante porque depois, Deus quiser, você vai ter muito cliente e pode não lembrar de fato o que é que cada caso representou. Ter essa ficha de anotações é fundamental. Então, sempre caneta, um bloquinho, preferencialmente um bloquinho personalizado, para que você possa, além de fazer suas anotações, de repente entregar para o cliente orientações do que ele deve fazer. Documentos que ele deva trazer, né? Então, sempre ter esse bloquinho é importante nesse momento de atendimento. Feitas as anotações, repassado todas as informações, pergunte se ele trouxe algum documento, porque isso é uma coisa importante que vocês devem saber. Não dá para confiar 100% no relato do cliente, certo? Às vezes o cliente floreia um pouco demais, tem alguma informação errada sobre um fato, tem uma percepção errada sobre o fato. É fundamental que você compreenda o que ele está dizendo, mas também busque elementos de prova que serão levados para o processo. Então, pergunte se ele tem documentos. Mesma coisa. Vai olhar o documento, mostre atenção com o documento. Né? Se for um documento mais frágil, tenha cuidado ao pegar, né? Tenha cuidado ao arrumar os documentos. Os documentos podem vir bagunçados. Explique para ele, eu vou arrumar aqui os documentos, posso dar uma olhadinha rapidinha? E aí vai, separa os documentos que você acha mais importantes, certo? Isso é bom. E por fim, nessa primeira fase de abordagem, não fique com os originais, preferencialmente, porque se você ficar com os originais, você vai criar já a obrigação de retornar esses originais para ele. E ele vai ficar na cabeça que entregou os originais para você. Se eventualmente perder esses documentos originais, por outro motivo, até em outro momento, pode ser que ele não lembre que foi ele que perdeu. Pode ser que ele só lembre que deixou um dia, alguma vez, com um advogado. E que o advogado foi você. Então ele vai colocar a culpa pela perda dos documentos em você. Se não for possível tirar uma xerox, tire fotos dos documentos, né, de uma maneira que fique confortável. Compre um tripézinho para poder deixar posicionado para tirar as fotos dos documentos que você precisa, certo? Mas não fique com o original. É uma dica que eu dou. Porque ficar com o original é um compromisso muito sério. Você vai tirar cópia daquilo, tirar fotos e cópia daquilo que você precisa
basicamente dos documentos: RG, CPF, comprovando de residência, carteira de trabalho, né? Carnês, caso tenha carnês, se não no CNIS tiver tudo, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que pode obter no meio INSS, você não precisa estar tirando cópia de tudo, mas esses documentos são essenciais: carteira de identidade, CPF, comprovando de residência e carteira de trabalho, certo? Isso tem que ter. Em todo atendimento previdenciário você tem que ter isso. Joia? A segunda fase é aquela fase em que você agora vai entregar valor à sua clientela. Você vai dizer a importância que é ter um advogado à sua disposição, de ter à disposição dessa clientela, ok? Então, você vai entregar um valor para o seu cliente, isso é importante. Para entregar o valor, ele precisa ter consciência das vantagens da sua contratação. E às vezes a gente acha, não, ele sabe disso, ele pressupõe isso, e não pode ser assim. Você, como advogado, tem que deixar claro quais são as vantagens que ele tem em lhe contratar. Primeiro, diga que não se preocupe porque o atendimento é gratuito. De fato, a gente sabe que o advogado poderia cobrar o atendimento. Mas se você começa cobrando o atendimento, não é algo muito legal, não é bacana, porque você está só analisando o direito da clientela. Você não está entregando uma solução para ele. E a análise pode lhe resultar uma vantagem muito grande, certo? Porque você sabe a vida do cliente. Ele está entregando para você a vida dele. E aí, quando você não cobra e diz que só vai analisar, você, além de ter um valor para entregar para o seu cliente, algo realmente importante, você também vai estar possibilitando o ajuizamento de uma ação, a entrada de um requerimento administrativo, algo que vai significar, obviamente, honorários no final. Então, não cobre pelo atendimento e se preocupe em informar isso para o cliente. Eu vou analisar aqui o seu caso e não estou cobrando nada para fazer essa análise e entregar para você o resultado que você pretende, certo? Diga o que é que pode ser feito no caso dele. Olha, a gente pode entrar com requerimento administrativo, não precisa entrar em minúcias. A gente pode tentar uma revisão do tempo de contribuição, a gente pode tentar a revisão do valor, a gente pode entrar com requerimento administrativo primeiro. Vamos ver qual é a estratégia melhor, vamos bolar uma estratégia juntos, né? Eu vou pensar o seu caso e vou pensar a melhor estratégia para a sua situação, né? A gente tem condições de fazer algo aqui. Fale isso. Agora, se você não tiver condições de avaliar naquele momento, e é natural, eu tenho muitos alunos do curso que estão começando na advocacia e tem aquela insegurança, aquela incerteza do que é que pode ser feito, também não perca a sua posição, não. Também não diga, eu não sei o que é que eu vou fazer. Olha, eu não sei o que é que eu vou fazer no seu caso. Não é assim. Você vai dizer, olha, deixa essa documentação aqui. Eu vou avaliar. Eu não estou cobrando para avaliar. Vou olhar com calma a documentação. Vou bolar a melhor estratégia. E aí eu ligo para o senhor dando a resposta. O que é que a gente pode fazer nesse caso? Pode ser, diga um prazo. Amanhã eu lhe dou a resposta. Que há 2 dias eu lhe dou a resposta. Se tiver em dúvida alguma coisa, não conseguiu, vai no grupo. Olha, pessoal, acabei de atender um cliente. O que é que eu faço? Né? Eu estou aí para lhe ajudar, certo? Então, atendeu a clientela, fez as anotações. Se conseguir já informar ele o que é possível fazer, informe. Se não, você simplesmente diz que vai analisar, vai pegar a documentação e vai dar a resposta o mais breve possível para a clientela, certo? Explique também, ao final, que ficará muito feliz em ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não estou aqui para fechar contrato, eu não estou aqui para estabelecer negócio com você, nada disso. Eu quero ajudar o senhor, eu quero dar a solução que o senhor precisa. Mesmo que isso não signifique eu receber nada. Mas o senhor vai sair daqui, ou vai deixar o meu atendimento sabendo exatamente o que o senhor tem que fazer. Isso é que me dá satisfação, certo? Não é mentira. Quando a gente começa a advogar no direito previdenciário, a gente fica muito satisfeito de solucionar problemas para a clientela.
né? Dizer, olha, faça de tal forma que você vai conseguir o seu benefício, faça de tal forma, contribua durante mais de 2 anos que o senhor vai ter direito. Quer coisa melhor de se fazer, né? Dar a solução para o cliente? Então, vamos fazer isso, certo? Fase 3, terceira e última fase desse atendimento. Tem em mãos um cadastro, isso é importante. Além das anotações que você faz, você pode fazer a anotação, inclusive em um espaço do cadastro. Essa pessoa que lhe procurou já é seu cliente, então o maior número de informações que você tenha sobre ele é excelente, porque além do endereço, telefone, data de nascimento, RG, CPF, essas informações vão permitir que você entre em contato com ele em futuras demandas. Você pode não ter conseguido o cliente agora, mas de repente é um material que você manda para ele sobre revisão de benefício que ele vai lhe procurar depois. É um material que você manda sobre uma nova tese que você está desenvolvendo e ele vai lembrar de você. Então, fazer esse cadastro é fundamental. Você tem que ter cadastro da sua clientela para poder manter o contato com ela. Mesmo que você não feche o contrato, esse cadastro é fundamental. Segundo, explique novamente que você só cobra honorário se for necessário representar administrativa ou judicialmente. Se você não tiver necessidade de representação, de atuar nem representativamente nem judicialmente, eu aconselho não cobrar. Se é só informação que ele quer, olha, eu quero tirar uma dúvida, eu quero uma informação, dê a informação, dê a informação. E aí diga para ele, olha, a gente pode solucionar de tal forma, a gente pode tomar tal medida, a gente pode entrar administrativamente, a gente pode entrar judicialmente, mas se não precisar entrar administrativamente nem judicialmente, eu não vou cobrar nada do senhor. Eu só quero lhe dar a informação, certo? Terceiro, informe que, se for necessária alguma medida administrativa, ele pode resolver sozinho, sem advogado. Isso eu faço sempre com minha clientela. Por que isso? Porque normalmente o cliente reclama dos honorários que ele tem que pagar referente à fase administrativa. Por que ele reclama? Porque ele acha que administrativamente ele já tem o direito. O INSS só vai homologar. Então é muito mais difícil para ele pagar honorários na fase administrativa do que na fase judicial, porque na fase judicial ele precisa do advogado. Ele já teve uma negativa do INSS, então o direito dele já não é tão bom, né? Já na fase administrativa, para iniciar a fase administrativa, ele diz, não, eu vou usar o advogado só para homologar meu direito. Então diga para ele, expressamente, olha, se o senhor quiser, o senhor pode fazer exatamente isso, esse requerimento administrativo, sozinho, sem advogado, sem a representação de advogado. Agora, existem vantagens de você fazer com advogado. Uma das vantagens é você ter alguém que organize a sua documentação, ter alguém que passe você à frente da fila do INSS, tem alguém que vai fazer um arrazoado de argumentação favorável ao senhor. Então o senhor não vai precisar ficar com dor de cabeça de o INSS pedir uma coisa, você não entender o que é que o INSS está querendo, você não saber fazer a tabela do cálculo de tempo de contribuição, nada disso. Então, é uma oportunidade que você tem para explicar para ele que um advogado vai facilitar o atendimento no INSS. O senhor não vai precisar ter dor de cabeça com o INSS. E a gente sabe que o INSS é complicado, né? Então, passe para mim que a dor de cabeça vai ser minha. Ok? Por isso os honorários na fase administrativa. Explique o que é que ele pode ganhar com a sua atuação, né? Diga para ele, olha, eu vou fazer a fase administrativa, mas já estou negociando com o senhor a fase judicial. Então o senhor não vai precisar esperar o resultado da fase administrativa, sair o resultado da fase administrativa e depois ir atrás do advogado e a gente vai atuar juntos. E eu já conheço o caso todo. Eu já conheço toda a sua situação porque eu fiz desde o início. É diferente alguém que pega no meio, é diferente alguém que pega o caso e o senhor vai ter que repetir tudo novamente para ele. Então a gente vai fazer desde o início a ação. Então é uma vantagem fechar aqui contrato comigo, porque a gente já vai fazer tudo de uma vez, certo? E nem todo mundo atua na fase administrativa, eu atuo também na fase administrativa. Joia?
Explique para ele, é importante também, que você é sócio dele nessa empreitada. Como assim sócio? Eu normalmente não cobro para dar entrada na ação, justamente para ter esse discurso, para poder falar para o meu cliente que se ele ganhar, eu ganho. Se ele não ganhar, eu não ganho. Então, esse discurso é muito forte no momento de fechar um contrato. E quando você verbaliza esse discurso, você corta as rejeições, as objeções relativas os honorários estão muito caros. Eu já vi que tem gente que cobra menos, né? Então, é uma dica que eu dou. Não cobre honorários iniciais, cobre de êxito. Cobre o resultado no final do processo. Até porque você pode engordar um pouquinho o êxito. Você pode cobrar 30% sobre o valor dos atrasados. Você pode estabelecer um valor mínimo que a gente vai ver no contrato, que é importante para você ter uma segurança em relação aos benefícios, as ações de benefício que você tem, né? Então, faça isso. Faça isso. Não cobre para dar entrada na ação, cobre apenas no resultado final da ação. E aí você vai poder ter esse argumento de dizer que é sócio dele. Nós estamos juntos nessa. Ok? E o contrato? Como é que deve ser o meu contrato? O que a gente vai analisar agora são os elementos obrigatórios do contrato de honorários para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. Certo? Conteúdos essenciais do contrato de honorários. Se você fez o seu contrato de honorários e não tem essas informações, reveja. Porque o contrato tem que ter esses elementos aqui. Tá joia? Primeiro elemento é a natureza do serviço que você está prestando, que é uma natureza de prestação de serviços advocatícios. Então, a sua obrigação vai estar lá. O que é que você deve fazer nesse momento? Então, cláusula primeira, fica o contratado, que é você, obrigado a prestar serviços profissionais em defesa exclusivamente do contratante. Tem um errinho ali, mas é exclusivamente do contratante. Nos termos do mandato que lhe for outorgado, a representação administrativa e o ajuizamento de demandas em face do INSS. Pronto, aí você já contempla a fase administrativa e judicial. É legal fazer um contrato só, porque você já está lá com a fase administrativa e judicial engatilhada. Isso vai ser importante lá na frente para a fixação dos honorários. Engatilhamento da fase administrativa com a fase judicial, certo? Parágrafo único. Caso o procedimento administrativo ultrapasse o prazo legal de resposta do INSS, 45 dias. Legalmente, o INSS tem 45 dias para dar uma resposta. Se ele não der uma resposta, nem que seja para pedir o cumprimento de uma exigência, nem que seja para solicitar uma documentação, você já pode entrar com ação judicial alegando demora do INSS em cumprir aquele prazo lá estabelecido em lei. Isso é bom. Por quê? Meus requerimentos administrativos têm um prazo de 45 dias. Então, em 45 dias, eu ganho o valor dos honorários do requerimento administrativo. Isso é importante. Certo? Porque se eu coloco um valor para os honorários da fase administrativa, digamos que eu cobre um salário mínimo para dar entrada no requerimento administrativo e não coloco essa cláusula. Esse processo administrativo pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Então, o processo administrativo dura 1 ano e eu recebo um salário mínimo. Isso para mim é prejuízo. Isso para mim não é vantagem. Então, como é que eu controlo um requerimento que tem um resultado em 15 dias e um requerimento que tem resultado em 1 ano? Não dá para controlar. Eu vou controlar de que forma? Eu vou dizer, o prazo máximo de espera do INSS é 45 dias. E aí o valor dos meus honorários pode ser o relativo a 45 dias. Porque logo depois eu vou entrar com ação judicial. Certo? E aí os honorários são judiciais, que são bem melhores. Joia? Honorários. A cláusula segunda é relativa aos honorários. A título de pagamento pelos serviços prestados, e aqui é um exemplo, certo?
vocês podem usar, é a fórmula que eu utilizei, que dá muito certo. Pré-estabelecido na cláusula anterior, o contratante pagará ao contratado honorários advocatícios de 30% sobre o valor recebido do INSS até o fim do procedimento ou no trânsito em julgado do processo judicial antes de efetuados quaisquer descontos, inclusive na hipótese de acordo judicial entre as partes ou créditos originários de liminar, tutela provisória, tutela de urgência ou qualquer outra medida judicial antecipatória do provimento judicial definitivo. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo, absolutamente tudo que meu cliente receber entre a contratação do escritório e o término do processo, o trânsito em julgado da execução, inclusive com pagamento de atrasados, 30% vai para o escritório. Isso evita problemas de que tipo? A parte faz um acordo com a parte contrária. Celebra um acordo com a parte contrária e você não sabe o valor desse acordo, 30% é seu. Foi concedido uma liminar. Um mês de ação foi concedida a liminar. E ele ficou recebendo benefício e a ação correndo. A ação dura 5 anos. Se eu não tivesse pedido a liminar, era 5 anos de benefício sendo pago. E lá no final eu ia receber um precatório, um RPV, um valor grandão, e ia tirar 30% disso. Como ele está recebendo mês a mês, o que é que acontece? Ele não tem a obrigação de me pagar os 30%. Então, porque se eu colocar apenas o valor da condenação. Eu estabelecendo que tudo que ele recebe, 30% tem que ser para o escritório, ou eu cobro mensalmente dele e digo, olha, o senhor só está recebendo esse benefício porque eu consegui eliminar. É o meu trabalho, a gente estabeleceu isso. A gente contratou isso. Ok? Ou você cobra no final. Ele tem um valor de atrasados, digamos, tem 30 parcelas de atrasado, 30 mil reais de atrasado, recebe R$1.000 por mês. No lugar de cobrar 300, eu acumulo. No final da ação, se a ação durar 1 ano, 2 anos, mais ou menos, vai dar ali R$100 ou R$300 por mês. No final vai dar 4 mil, 5 mil, será 6 mil reais. Eu, além dos 30% sobre os atrasados, de 30 mil que ele tem, eu cobro o valor relativo a esse período da ação que ele recebeu a liminar, que ele recebeu a antecipação de tutela, certo? Então, quando eu estabeleço que tudo, absolutamente tudo, que ele receber em decorrência da ação, até o fim do procedimento administrativo, ou até o trânsito em julgado da ação, eu estou contemplando todas as situações de recebimento, inclusive de atrasados relativos ao processo. Joia? E aí vem a questão da fixação do ticket médio, que a gente ainda vai trabalhar aí, certo? O parágrafo 1º diz, a fim de evitar o aviltamento dos honorários, o que é isso? É evitar que os honorários fiquem muito baixos, né? Porque se é um honorários em percentual, o percentual sobre um valor pequeno pode ficar muito pequeno. Lá no grupo da gente, um aluno colocou, se ele só tiver direito a 4 meses de benefício, 30% de 4 meses vai dar um benefício, 2, valor pequeno. Se eu achar que não vale a pena entrar com essa ação, com esse pedido, eu vou dizer para ele, olha, no meu contrato, meus honorários mínimos são de 5 mil reais. Eu acho um valor razoável, o ticket médio, em 5 mil reais. E aí, se o senhor receber 6 mil reais, 5 mil vai remunerar o advogado. E aí, 1.000 fica com o senhor. E aí você vai estabelecendo alguns limites, né? De quais causas são interessantes pegar, quais não são. E aí eu estabeleci, veja como é importante o procedimento administrativo fixado em dias. 45 dias de procedimento administrativo. Porque eu posso reduzir o valor do meu ticket médio. A fim de evitar o aviltamento dos honorários, o valor mínimo correspondente aos honorários previstos na cláusula 2ª é de
um salário mínimo para a fase administrativa. Ah, professor, mas um salário mínimo é muito pequeno, é muito pouco. Sim, mas são 45 dias. É uma ação que vai durar 45 dias. É um procedimento administrativo que vai durar 45 dias. Eu acho razoável. E aí ele também não vai sentir muito pesado esses honorários. Okay? Perceba, é o mínimo. Você pode estabelecer mais, você pode dizer, não, eu quero trabalhar 45 dias e ganhar 4 mil reais. Não tem problema nenhum. Ganhar 5 mil reais, não tem problema nenhum. Você vai estabelecer. Eu só acho difícil convencer alguém que o trabalho correspondente a 45 dias seja de 4 mil, 5 mil reais. Joia? Então, o processo foi encerrado em 45 dias, um salário mínimo. Se necessitar da fase judicial, o processo judicial não demora 45 dias. Demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, demorar 2 anos, aí já é um valor maior, certo? É o valor de 5 mil reais, ou 30% sobre o valor recebido durante o período da ação. Perceba, esse daqui, o parágrafo primeiro, é o valor mínimo. Você não aplica essa cláusula se 30% do que ele recebeu durante o processo der mais do que 5 mil reais. Você vai ter sempre o valor maior à sua disposição. Parágrafo 2º. Importantíssimo. Em qualquer hipótese, créditos relativos aos honorários de sucumbência pertencem ao advogado. Nem seria necessário falar isso, mas os honorários de sucumbência são do advogado. Joia? Terceiro, se a representação não resultar o objetivo pretendido, não serão devidos honorários, ou seja, é um contrato de risco. De risco. Se não resultou no objetivo, naquilo que você vai pedir na ação, você simplesmente não vai cobrar honorários, porque ele também não ganhou nada. Tá joia? Custos e custas processuais. Cláusula terceira diz que custas do processo e custos processuais ficam a cargo do contratante, não é o advogado. Você não precisa se preocupar em pagar as custas do processo, quem tem que se preocupar é o cliente. O processo é dele, né? Apesar de haver essa sociedade, mas as custas processuais dependem de uma condição que é pessoal, dele não ser beneficiário da justiça gratuita. Explique que você vai pedir a justiça gratuita, que ele não vai precisar pagar custas processuais se for deferida a justiça gratuita. Mas se não for, aí você tem que explicar que ele é quem paga as custas processuais. Na Justiça Federal, essas custas são de 0,5%, não, aliás, 0,5% do valor da causa para ingressar inicial e 0,5% no preparo do recurso. Isso, Justiça Federal comum. No juizado, não tem custas em primeiro grau. Então, você pode dizer para ele, o senhor não vai pagar custas de primeiro grau. Só se for necessário um recurso para a turma recursal, ou seja, se a gente perder em primeiro grau, é que tem custa de 1% do valor da causa, são custos até baixos, né? Mas se ele for beneficiado da justiça gratuita, então ele não precisa pagar nada, absolutamente nada, certo? E aí eu coloco nessa cláusula terceira custos futuros que eu posso ter. E o principal custo nessas situações é em relação ao contador, né? Às vezes você precisa fazer o cálculo da execução, o cálculo do valor do benefício, e aí contrata um contador. Qual é a dica que eu dou? Contrate um contador previamente e estabeleça com ele que vai pagar ele honorários em cima do valor também do que for recebido pelo cliente. Normalmente, a gente fecha o contrato entre 2% e 1,5% do valor da condenação, certo? 2% e 1,5% do valor da condenação. Você pode encontrar contadores que façam mais barato, né? Mas tem que observar isso. Também são honorários de êxito, né? São honorários que tem que resultar em algum dinheiro, algum recurso para poder serem aplicados. A sucumbência, né? Você tem que explicar para o seu cliente que, eventualmente, caso ele não tenha justiça gratuita, ele vai ter que pagar honorário de sucumbência à parte contrária. Lembrando, juizado especial não tem honorário de sucumbência em primeiro grau, só vai ter em segundo grau.
Mas se a causa for na justiça comum, na justiça federal comum, tem a possibilidade de, em sendo julgado improcedente a ação, haver a condenação em honorários de sucumbência, que normalmente gira em torno de 10% do valor da causa, em primeiro grau. Certo? A gente sabe que quando vai para o segundo grau, pode ter uma majoração. Os tribunais estão majorando aí mais 2,5% no máximo. Joia? Revogação do mandato. Caso haja revogação do mandato, ele não queira mais trabalhar com você, constitua outro advogado, desista da ação, ou então faça acordo com a parte contrária, com acordo com o INSS e diga que não quer mais ação judicial porque já fez o acordo. Em qualquer situação dessa, os honorários da cláusula segunda estão automaticamente vencidos, ou seja, você pode cobrar os honorários. Então diga para ele, olha, não vale a pena revogar o mandato, porque se vai revogar o mandato unilateralmente, o senhor vai ter que pagar os honorários do mesmo jeito. E eu estou aqui com o senhor estabelecendo que caso o senhor não ganhe o processo, o senhor não precisa pagar. Mas se o senhor ganhar, o senhor paga. Agora, se o senhor revoga o mandato antes, eu posso cobrar imediatamente o valor dos honorários. Então, não vale a pena revogar esse mandato. Normalmente no atendimento, eu nem toco muito nesse assunto assim, eu digo, olha, leia o contrato com calma, que o senhor vai ver que tem cláusula aí referente à revogação do mandato, certo? Parágrafo 1. Fica vedado ao contratante, no curso da demanda, contratar-se com outro advogado e ou sociedade de advogados referente ao objeto do presente contrato, sob pena de restarem exigíveis o total dos honorários previstos na cláusula 2ª e 3ª. Então isso para deixar claro que ele não pode procurar outro advogado se ele já constituiu um advogado no processo. Aí começa a questão das suas obrigações também, né? Obriga-se o contratado a prestar informações sobre o andamento processual, avaliações técnicas que envolvam o processo, sempre que solicitadas por escrito ou verbalmente pelo contratante através do canal de comunicação oficial do escritório. Eu já vi alguns advogados, para evitar excessos do uso do Zap, dizer que cobram uma taxa pela resposta que dá no uso do Zap. Então você pode dizer, olha, tudo bem, eu respondo o senhor pelo Zap normalmente, qualquer hora do dia. Agora, se perguntar, cada vez que eu der uma resposta, eu acrescento, sei lá, R$50 no valor dos meus honorários. Fica a critério do senhor. Mas, observe, uma vez contratado, você tem que ter um atendimento gratuito. Você tem que dar alguma forma de atendimento gratuito. Se não for no seu escritório particular, no escritório virtual, né? O escritório virtual atende muito bem essa demanda. Pode ser no telefone. Você estabelecer, no período no horário comercial, eu respondo gratuitamente. Você tem que ter um canal gratuito. Fora do horário comercial, pode perguntar. Agora eu acrescento R$50 nos meus honorários. Certo? É isso. E aí tem que fazer esse controle. Mediação. A última cláusula, a gente coloca sempre uma cláusula de mediação para solucionar qualquer problema relacionado ao contrato. Porque aí você pode levar essa causa não para a justiça, mas para uma câmara de mediação que talvez dê um resultado mais rápido para o seu processo, né? A depender da cidade que você está, você cobrar judicialmente honorários advocatícios demora muito, né? O agendamento das audiências demora muito. E ele pode, inclusive, se desfazer de algum dinheiro que recebeu ou alguma coisa nesse sentido. Com essa cláusula de mediação, você pode levar para uma mediação extrajudicial e aí sim solucionar o seu problema de maneira mais rápida. Você pode colocar também uma cláusula de arbitragem, certo? E escolher um árbitro que faça análise desses casos, que também é uma medida, uma forma de tornar mais rápido o processo, certo? Então essas são as cláusulas essenciais do contrato. É uma proposta de cobrança de honorários, principalmente para quem está começando na área previdenciária, né? E padroniza o atendimento. Você trata de maneira igual todos os seus clientes, né? Quando você trata de maneira igual, quando você tem lá uma caixinha já com seu contrato de honorário já todo impresso, tudo direitinho, ele sabe que você não está tratando ele de maneira diferenciada. Você está tratando ele como trata qualquer cliente.
Então isso também lhe dá uma segurança na hora de fechar o contrato. Quando o advogado deixa para fazer o contrato ali na hora, diz, não se preocupe, vou fazer o contrato então, vou cobrar tanto de honorários aqui, está fazendo ali na hora do computador, o cara diz, poxa, ele está cobrando esses honorários só porque viu meu relato, porque viu minha causa, quer me extorquir. E aí vai barganhar. Já se os honorários são aqueles mesmos, já está impresso ali o contrato de honorários, é padrão para todo mundo, só vai preencher os dados do cliente, e aí pode preencher à mão, procuração pode preencher à mão, contrato pode preencher à mão, a qualificação, não tem problema nenhum, certo? São válidos do mesmo jeito. Você dá ao cliente essa noção de que você está com tratamento uniforme e igualitário para a clientela. Tá joia? Então essas são as situações. Bom negócio aí para vocês. Um abração.